E hoje vamos falar pelo modelo de ECG, eletrocardiógrafo, modelo CM1200B da Comen. Esse modelo é um modelo portátil, tem uma alça de transporte, um modelo o design dele é muito clean. Nós temos aqui a tecla para iniciar, pressionando ele eu ligo o equipamento, ele inicializa com o símbolo da Comen e faz a varredura de software juntamente com os hardwares internos, verifica se existe algum problema. Caso não, ele me apresenta essa tela, que é a tela inicial. E essa tela inicial aqui, eu clico no meu botão menu, e aqui nós temos acesso ao menu de configuração desse equipamento. Esse equipamento nós temos essas teclas aqui, que são as posições, onde eu vou posicionar o meu encoder lá na frente para poder ele descer e eu consigo selecionar o paciente ID. Clicando do lado, eu tenho acesso às tecla alfanumérica, onde meu botão mod ele vai alterar entre o modo case sensitive, ou seja, letras maiúsculas e minúsculas. E aqui meu botão recall, ele vai fazer como se fosse o backspace, né? Ao digitar qualquer item, eu clicando nele, ele vai apagando, né, do último item ao primeiro, simulando o backspace no teclado. Então aqui a gente faz a configuração do ID, vou digitar aqui um número para configurarmos o ID, 1, 2, 3, e clico no menu para salvar. Ele volta para minha tela, eu desço novamente com minhas setas de direção e rotacionando para o lado, direcionando para o lado, eu tenho acesso novamente ao meu teclado alfanumérico, onde agora eu vou colocar os itens e a partir do momento que eu selecionei a letra, eu aperto o botão Start para dar o Enter. Eu vou selecionando letra por letra, apertando o Start, ele vai dando um Enter e aqui nós conseguimos colocar um paciente com o nome teste. Clicando no botão menu, eu seleciono, dou um OK, desço. Na parte de sexo, a parte de selecionar a seta para o lado. A idade eu posso digitar normalmente nesse teclado numérico existente no equipamento. E após isso, a altura a mesma coisa, 1,72 m. Clicando na seta para o lado, eu tenho acesso novamente ao teclado. Mas, caso eu queira desejar anotar algo diferente, né? Quiser usar o teclado, eu posso usar. Mas, como é números, eu posso usar o meu teclado numérico ali. Fica mais fácil. Meu peso, também vou colocar aqui o peso do paciente. E aqui nós temos os outros itens, né? Pressão, número do médico, o técnico que está realizando o exame e assim por diante. Clicando no menu do lateral aqui, nós temos acesso aos filtros. Então tem o primeiro filtro, que é o filtro AC, que seria o filtro utilizado para fonte de alimentação, 60 ou 50. Tem o filtro EMG, que é o filtro para resistir à interferência do sinal ECG provocado por forte vibração. E o DFT é o filtro de deslocamento. Também tem o filtro passa abaixo, que eu seleciono ele, e tenho a sequência de derivação, padrão ou Cabrera. Também tem como alterar o ritmo, o tipo e a alteração do ritmo 1. Eu consigo alterar entre todas as derivações, no caso eu vou colocar 2, o V2 e o V5. O status de derivação, eu posso colocar ele como automático, ligado ou desligado. E a função FTP é a função para enviarmos dados via cabo de rede, protocolo FTP. No outro menu imprimir, eu tenho aqui acesso à primeira item velocidade de impressão, então ele vai de 5, então ele vai alterando, né? Geralmente é 25, que usamos usualmente nos nossos ECGs. Visualização dos canais, eu tenho a opção de mudar a visualização dos canais aqui. No item ordem de amostragem, eu tenho como selecionar simultâneo ou sequencial. O modo de amostragem também, a ordem de amostragem, melhor dizendo, e o modo de amostragem em tempo real. Relatório de texto, eu tenho como básico detalhado. Impressão, eu tenho ela como padrão, posso deixar desligada ou ir alterando a impressão. O modo salvar, toda vez que eu habilito esse modo salvar, todos os pacientes que forem colocados nesse equipamento vai ser salvo automaticamente. Na impressora, eu posso selecionar a impressora interna, a impressora externa. Eu tenho um cabo USB lateral que eu posso conectar uma impressora ou colocar um USB na forma Picture, ele vai gerar uma imagem da tela que vai salvar em formato BPM para mim. No modo tipo de papel, eu tenho o rolo do papel, eu tenho ele em 210 mm, 216 ou modo arquivado. Temos também o teste de impressão,
que eu posso inicializar um teste, ele vai fazer um teste na impressão, ver se a impressora está correta, está ok. E a função FTP também novamente naquele protocolo dito anteriormente. No modo idioma, eu tenho português, eu tenho como modo de mod, na verdade, se eu habilitar, ele vai ligar o modo demo. O som das teclas, eu posso habilitar ou desabilitar. O som do QRS também. Conexão de entrada e saída, eu posso habilitar como entrada ou como saída. Minha conexão com essa conexão lateral aqui, com a identificação COM. E aqui em configuração padrão, eu posso restaurar as configurações de fábrica. Eu tenho a opção também de habilitar a luz de teclado. Vejam que eu desligando a luz de teclado, meu teclado fica escuro, e eu ligando, a gente consegue habilitar as luzes do teclado. O modo Auto Power é o tempo que eu quero que o aparelho desligue após ele não estar sendo usado. Então, tem 5 minutos, ele desliga automaticamente. E o Upload File, quando eu conectar o USB com os dados de um outro ECG, eu posso fazer a leitura habilitando ela em cima. Aqui eu tenho a data e hora para eu fazer os ajustes. E no modo NET, eu faço a configuração para a minha central de monitoramento. Então, esse equipamento ele faz comunicação com a central de monitoramento da Comen. Eu consigo conectar aqui nessa entrada RJ47 lateral. Ok? Então, voltando aqui para a tela, eu tenho o modo demo habilitado. E aqui me dá nas luzes, nas cores verde ou vermelha, quais são as derivações que estão com bom contato. Verde, bom contato, vermelha, tendo mau contato nos eletrodos. E aqui eu tenho a opção selecionando os modos, o modo automático, eu tenho o modo ritmo e o modo manual. Eu faço a alteração aqui dos modos. No modo ritmo eu tenho as 3 derivações, que foram as 3 derivações que eu selecionei aqui no meu menu de geral, dos itens alternar ritmo. Então no ritmo eu tenho 2, o V2 e o V5, é justamente esses que estão apresentados aqui no meu modo ritmo. E aqui na parte superior eu tenho aqui os batimentos cardíacos, a velocidade de impressão e minha sensibilidade. Então, apertando aqui o botão de sensibilidade, eu consigo alterar entre as sensibilidades existentes preconizadas nesse equipamento. Um equipamento muito intuitivo, fácil de usar, a gente consegue ter uma usabilidade dele muito prática, além de uma confiabilidade muito grande por conta dos tecnologia que está acoplada nesse equipamento. Aqui no modo Recall eu consigo ver todos os registros anteriores, como eu não tenho registro no momento, ele não me aparece, mas todos os itens que forem registrados, todos os pacientes, clicando em Recall, eu consigo retornar e rever todos eles. Aqui sensibilidade, teste de calibração, que no modo manual ele grava um pulso de 1 milímetro de calibração, milivolts de calibração, e no modo automático eu posso imprimir o último ECG gravado. Então, aqui nós está o nosso modelo CM1200B, um equipamento muito bom, que tem realmente ofertado uma qualidade de leitura de registros de ECG, que com certeza tem ajudado, tem auxiliado no diagnóstico preciso dos pacientes. E agora vamos fazer a montagem do nosso papel de impressão, clicando aqui, apertando aqui do lado, eu consigo abrir a porta do compartimento de impressão, coloco o rolo de papel térmico, sempre com a parte dos gráficos voltados para cima, parte milimetrada, fecho normalmente, vejo se ele está totalmente alinhado, e após isso eu realizo um teste aqui, clicando no modo automático, eu inicializei, ele vai fazer a aquisição dos dados, faz a amostragem, depois ele pode fazer o diagnóstico e aí ele faz a impressão. Então, ele faz a análise aqui, processa essa análise e realiza a impressão das derivações. A gente tem todas as derivações sendo impressas e aqui a gente consegue ter acesso a todos os registros do paciente, todas as linhas, né? Todos os formatos de onda, e por fim ele me dá uma prévia laudal, um laudo prévio de como está esse paciente com os dados totais desse paciente. Consegue me imprimir esse exame completo para um diagnóstico preciso. Muito obrigado pela sua atenção e esse foi o modelo CM1200 da Comen. Um forte abraço.